Bom, gente, a gente vai retomar agora a mesa Revisão da Teoria Feminista e História. E agora a gente vai ouvir a Ana Maria Veiga com o trabalho Os Homens que Eu Tive, reflexões sobre o cinema de mulheres, censura e temporalidade. Ana Maria é doutora em História pela Universidade Federal de Santa Catarina, com pesquisa na área de História e Cinema, em estágio doutoral na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais em Paris. Trabalha com os temas de cinema, teoria audiovisual, imagem, cultura visual, gênero e história do Brasil, considerando sua inserção na América Latina. Fez licenciatura, bacharelado e mestrado em História. Tem experiência profissional em edição e produção audiovisual, tendo atuado como editora de imagens e produtora de programas de televisão. Recebeu o primeiro prêmio Construindo a Igualdade de Gênero em 2006. É autora de diversos artigos e capítulos de livros e uma das organizadoras do livro Resistências, Gênero e Feminismos contra Ditaduras do Cone Sul, publicado em 2011. Atualmente é professora substituta do Departamento de História da Universidade Federal de Santa Catarina, ministrando as disciplinas Introdução aos Estudos Históricos, História e Imagem, História do Brasil Contemporâneo, História do Brasil Republicano, entre outros. A gente vai fazer do mesmo modo que na outra fala. A palestra vai ter 45 minutos para se apresentar e logo em seguida teremos 15 minutos de conversa com o público. Passo agora a palavra para a Maria. Então, obrigada, Rodrigo, Carla, também, né? Aproveitando para agradecer de novo o convite, muito bom estar aqui. Muito legal ver tanta gente interessada, né? Os alunos participando bastante, assim, isso dá um estímulo a mais, né, para a gente conversar. Então, gente, como o Rodrigo falou, né, essa fala de hoje, eu chamei de Os Homens que Eu Tive, reflexões sobre cinema de mulheres, entre aspas, censura e temporalidade. Eu acho que esses dias aqui, com essas discussões, né, de autonomia feminina e tudo mais, a gente está falando bastante sobre essa questão do essencialismo, que é, de uma certa maneira, o paradoxo do próprio movimento feminista, né? E quando isso passa também para a autoria, para o cinema, para a literatura e tudo mais, essas questões são muito discutidas. Mas eu queria situar isso, assim, acho que a Ramayana fez uma ótima introdução também, historicizou um pouco essas questões aí dos anos 70, dos anos 80, né? Mas essa questão, cinema de mulheres, é um termo que foi cunhado nos anos 70 mesmo, né? Com todo esse posicionamento político, com a teoria feminista do cinema, né? Laura Mulvey, Claire Johnston, outras que vieram depois, né? Um termo que antes era bastante polêmico pela questão, né, passava pela questão da diferença, a partir do final dos anos 80 ele virou estratégico, né, com a Gayatri Spivak propondo um essencialismo estratégico, né, e toda essa revisão da questão do sujeito, mulher, né, como isso também está voltando, isso já foi falado aqui ontem também. Então, essas teóricas do cinema, simultaneamente ali nos anos 70, a gente vê surgir os primeiros festivais específicos, né? Film de Femme na França, revistas especializadas como Women in Film nos Estados Unidos, né? Então, de uma certa maneira, fazer filme nos anos 70, esse cinema de mulheres nos anos 70, ele também é uma inserção nesse debate, né? A questão, por exemplo, da Chantal Akerman, né? A Chantal Akerman era considerada também participando dessa teoria naquele momento, né? O cinema que se torna, que depois é chamado cinema de vanguarda, mas é um cinema experimental naquele momento, vai propor uma outra visão, outros tipos de representação aí sobre esse sujeito, naquele momento mulher, no singular, né? Falava-se muito de a condição feminina, então esses debates
né? Eu sou da área de história, como ele falou, então a gente se preocupa um pouco com isso aí, né? Além de outras questões. Outras diretoras também que podem aparecer aí, a própria Laura Novo fazendo Widows of the Sphinx, a Vardar, que já foi comentada aqui, mas principalmente o filme dela de 76, que é Une chante l'autre pas, né? Uma canta, outra não, que ela diz que aquele é o manifesto feminista dela, em termos de realização, né, cinematográfica. Mas não só elas, né? A gente vai ter na Itália, Nina Bertini, não estou falando de autoras, diretoras identificadas com o feminismo, mas que trazem naquele momento questões para se pensar. Tem também, entre Argentina e França, né, Nelly Kaplan, A Noiva do Pirata, que é um filme bastante interessante ali nos anos 70. Na Argentina, Maria Luisa Bember, principalmente os curtas-metragens iniciais dela, que são Femimundo, El Mundo da Mulher e Ruguetes, que ela vai trabalhar bastante forte essa questão antes de entrar no cinema mais comercial, né, nos anos 80. Em Cuba, Sara Gomes, que também já foi citada aqui pela Marina. E entre as brasileiras, a Helena Solberg, que a Mariana também trouxe aí no primeiro dia do encontro, né? Ana Carolina, com a trilogia Mar de Rosas, Das Tripas, Coração e Sonho de Valsa, e Teresa Trautmann, principalmente naquele momento com Os Homens que Eu Tive, mais adiante, nos anos 80, Sonhos de Menina Moça, né? Então, essas três brasileiras aí que eu citei agora foram as cineastas com as quais eu trabalhei na minha tese de doutorado, né? O que eu tento colocar ali? A minha teoria é de criar o que eu chamei de um rizoma cinema nesse momento, e que ele vai aparecer, né, essas ramificações vão aparecer em diversos lugares, e como que elas dialogam entre elas, mas também com o cinema do mainstream, né? Como diria o Glauber Rocha, o cinema novo, o cinema de machos raçudos, né? Então, essas questões eu vou problematizar aí com o apoio do Deleuze, do Guattari e diversos outros autores e autoras, né? A tese, ela se chamou Cineastas Brasileiras em Tempos de Ditadura, Cruzamentos, Fugas e Especificidades. Depois, se alguém se interessar, tem disponível online no site da bu.ufsc.br. É só colocar o nome lá que aparece no trabalho. Tá, então, 1973, né, o ano de lançamento dos Homens que Eu Tive. Então, a gente tem aí uma história inicialmente de sucesso e que depois vai virar uma história de censura, né? De cinema e censura. Eu não vou trazer aqui a análise fílmica, o detalhamento de cenas e tudo mais, porque a gente vai ver o filme, né? Nem vou mencionar trechos da entrevista que eu fiz com a Teresa Trautmann em 2010, como parte desse trabalho, dessa pesquisa. Então, as perguntas ficam para a Teresa pessoalmente, né? E o filme a gente discute depois. Eu acho que eu queria começar, então, falando um pouquinho das temporalidades, né? Não a temporalidade, mas as temporalidades. Se a gente for pensar, o filme ele foi lançado em 73, em julho de 73, né? Com toda uma expectativa em torno desse lançamento. Teve um sucesso inicial, com salas cheias naquele momento. É lançado no Rio, é lançado em Belo Horizonte, e aí 2 meses, no terceiro mês depois, quando ele vai ser lançado em São Paulo, vem a interdição. E aí tem início um período de argumentação, de recursos, de tentativas de se obter a liberação, que só vai acontecer, aí o segundo marco, né, temporal, para colocar, em 1980. Então, em agosto de 1980, a liberação. Aí eu coloco aqui a questão, que depois eu vou mencionar um pouquinho mais, né, que foram 7 anos cronologicamente, mas de acordo com a entrevista que eu fiz com a Teresa, a questão do sentimento e tudo mais,
como se fossem 10 anos de interdição, né? Enfim, e nesse ano de 1980, as matérias, porque é claro, o filme interditado por tanto tempo com essa temática, né, Os Homens que Eu Tive, quando ele é liberado, tem também uma expectativa em torno dele. Então vai ter material de imprensa, né, vai ter interesse em torno do filme. Só que aí o que acontece? Essa recepção desse momento, há uma descontextualização do filme. Né? É um filme que ele foi feito naquele momento de 73, sendo que em 80 as questões eram outras. Né? A gente tinha Marta Suplicy falando de sexo, de orgasmo na TV, a gente tinha Malu Mulher, né, no ar, tinha, as questões já não eram mais tão tabus assim, né? Então essa recepção, depois eu vou falar um pouquinho aqui, ela vai se dar de uma maneira particular. Aí outro marco que eu coloco aqui é 2010, a entrevista com a Teresa, né? Então nesse momento a busca de uma memória com sua riqueza, o seu alcance, né, em termos de lembrança, e seus lapsos, suas possibilidades, né, de lapsos também. 30 anos depois da liberação do filme, né, essa entrevista. E agora, em 2014, hoje, aqui a gente discutindo isso, né, daí, o que fica e o que se perdeu, né, qual o valor histórico hoje desse filme, que eu considero bastante importante. Eu aproveito para falar também que agora, em agosto de 2014, né, a Teresa esteve com a gente lá na Federal de Santa Catarina para um evento de gênero, feminismos e ditaduras no Coresul. E aí a gente assistiu ao filme, na projeção, estava do lado dela, daí eu perguntei no meio do filme assim, falei, faz quanto tempo que você não vê esse filme, né? Aí ela me olhou assim, acho que uns 35 anos. Então, assim, é muito legal participar um pouco, assim, né, pesquisar, mas estar envolvida também com essa história. Então, gente, no Brasil, né, eu falo um pouquinho, contextualizar esse período. No Brasil, cinema, feminismos e ditaduras, né? O que vai dar dessa mistura aí, né? Então, esse contexto dos anos 70, chegando até os 80, né, 1980, inicialmente a gente tem, em 64, o golpe militar, né, 68, com o AI-5, um recrudescimento geral da censura, da repressão, das prisões, das torturas, dos desaparecimentos, né? O Brasil passou por isso, assim, de uma maneira até hoje bastante obscura, vamos dizer, porque muita coisa não foi falada ainda. Ao contrário da Argentina, né? Os 30 mil desaparecidos lá não dava para silenciar mais todas as questões que foram levantadas. Né? Mas no Brasil a gente pode dizer que tem debates, tem, mas muita coisa ainda poderia ser dita, né? E eu acho que vai ser aos poucos. Então, quando a gente vira ali em 1970, esse início, a produção artística, cinematográfica também está sofrendo fortemente aí essa repressão, né? Então, essa produção ela é marcada pela repressão. E um dos principais exemplos é a história do filme da Teresa, né? Então, bom, eu cito a Helena Sobel e a Ana Carolina, que também trabalham na tese e tudo mais, mas o que eu digo nesse momento, né, no meu trabalho? Que essas diretoras, elas vão conseguir, de alguma maneira, dialogar fazer o cinema dialogar com essa ditadura, independentemente das respostas que tenham obtido, né? E por outro lado, a emergência do movimento feminista. Então, essas ideias do movimento feminista, isso tudo está voltando, está vindo à tona, está chegando no Brasil, as discussões e tudo mais, e quando, não só no Brasil, mas quando chega também em outros países da América Latina sob ditaduras militares, isso acaba sendo uma grande pedra, um grande obstáculo no caminho, né? Dessas discussões, dessas identificações e tudo mais.
que eu venho propor? Eu venho propor pensar um pouco essa especificidade. Como é esse tipo de cinema que vai emergir nesse momento? É claro que são realizações diferentes, singulares e tudo mais, mas tentar fazer link com esse contexto, né? A Helena de fora do Brasil, mas de uma certa maneira vai dialogar também com essa repressão, com a situação das mulheres na América Latina. Eu vou passar um pouco pela questão teórica, né? Também tem Kaja Silverman, tem Smelly, tem várias outras autores que ajudam a pensar esse momento aí, mas eu acho que eu vou me deter um pouco mais nessa história. A Teresa Trautmann, ela teve conhecimento dessas discussões levantadas pelo movimento feminista, né? Ainda jovem, ela encarou de frente essa barreira moral levantada pelo regime militar e por uma sociedade conservadora, lançando às telas naquele momento a liberação sexual de uma mulher e o direito ao corpo, né, que era um dos lemas do próprio movimento feminista, o direito ao próprio corpo, no seu filme de estreia, Os Homens que Eu Tive. Então, é uma história de uma cineasta cuja vida pessoal, profissional, seus desejos foram atravessados pela ação da censura nesse momento, né? Ainda assim, ela tomou parte nessas discussões levantadas por sua geração e também propondo a abertura de novas possibilidades para as mulheres, para essas protagonistas aí da história. A carreira da Teresa, vou falar brevemente aqui, mas começa no cinema inicialmente como montadora de filmes, né? Depois dirigindo em 71 o episódio de Curtição, para o longa-metragem Fantástico com Os Deuses do Sexo. Em seguida, a parceria com o ex-marido Alberto Salvar. Foi produtora de Revólveres Não Costem Flores, atriz e roteirista em Os Maníacos Eróticos, em 75, e assistente de direção em Ana Libertina, também em 75. O Salvar fez a fotografia, né, dos Homens que Eu Tive, também participou dessa realização. Então, a gente tem esse contraste, né? Quando o mundo está vivendo a contracultura, o Maio de 68, os seus resultados e tudo mais, a gente está vivendo aí esse momento de Brasil, ame ou deixe, né? Em 69, a gente tem a criação da Embrafilme, isso é importante, que vai depois instituir uma lei aí do audiovisual nacional, né, do cinema brasileiro nas salas de cinema. Mas o que a gente vai ter nesse momento, no começo dos anos 70? A gente vai ter, principalmente, prioritariamente, a exibição do gênero cinematográfico que acabou sendo conhecido como pornô chanchada. Então, os filmes eróticos que estavam nas telas nesse momento. Os Homens que Eu Tive, vocês vão ver depois, na verdade, está longe da pretensão de ser uma pornô chanchada, né? Os produtores, Herbert Richards, vai argumentar que é um filme do gênero erótico e tudo mais, mas que não há tantas cenas assim que pudessem gerar polêmica. No Jornal do Brasil, em 73, o Elias Heredo, né, que é o crítico de cinema, ele lança uma matéria junto com um filme com o título Leila, Darlene, Pete e os Homens, na coluna dele, né? Por que Leila? Porque o filme foi escrito para Leila Diniz atuar, né? Então, a personagem Pete, vocês vão ver depois, né? Uma personagem que teria muito a ver com a Leila Diniz, mas que depois teve que ser um pouco mudada, você pode falar um pouco sobre isso, né? Porque a Leila morre no acidente e quem acaba protagonizando é a Darlene Glória. A Darlene Glória é interessante porque ela também é atriz do Toda Nudez Será Castigada, do Arnaldo Jabor, de 72. O filme do Jabor também foi censurado, né? Também foi interditado durante um
período, mas depois, em agosto de 73, um mês antes, uns dias antes da interdição dos homens que eu tive, ele foi liberado pelo mesmo general Antônio Bandeira, né? Então, houve duas medidas aí para os dois filmes, né? Então, é uma questão que não precisamos perguntar muito para entender por que o filme da Teresa foi censurado durante tanto tempo, e o do Jabor, na documentação de 77, ele já aparece pedindo autorização para ser exibido na televisão, enquanto que os homens que eu tive continuavam interditados. Outras revistas e jornais também destacaram o trabalho, né? A Folha de São Paulo, de 23 de agosto, a Veja, no dia 1º de agosto, até anterior. A novidade era o quê? Mulher na câmera. Né? Então, eu falava um pouco das diretoras já no Brasil, mas dizendo que a Teresa era a primeira cineasta brasileira a fazer longa-metragem no Brasil, dentro do que se chamou o novo cinema, né? Essa história do novo homem, da revolução, né? Da nova mulher, tinha o novo cinema, também estava aí, e foi o filme da Teresa que acabou estreando aí o protagonismo feminino na direção, né? Então, depois de dar o histórico, daí a Veja, o Sérgio Augusto vai dizer, agora surge Teresa Trautmann, né? E aí ele vai dizer o quê? Que parte da personalidade da sua heroína Pitty, da Glenn Glória, foi inspirada em si mesma. Tem toda uma questão que é interessante, porque, deixa eu ver se eu acho aquele trechinho aqui rapidinho. É que ele achou que fosse autobiográfico, eu tinha 22 Pois anos. é. Autobiográfico, né? Com 22, assim. Mas esse trechinho aqui que eu estou procurando vai dizer o quê? Ele vai falar aqui. Folha de São Paulo, aí na Veja, 23 de agosto de 73. Os homens que eu tive, se em toda nudez será castigada, da lei e glória sofria na mão dos homens, a vingança veio rápida. Pois em os homens que eu tive, estes é que sofrem sob a ação de seus caprichos. E olhem que os homens são uns pães, como Gracinho Júnior, Adelino Colassante, Milton Moraes, Gabriel Arcanjo e Roberto Bonfim. É certo que o fato do diretor ser uma mulher, Teresa Trautmann, 22 anos, ajuda essa situação. Mas a lei vai mesmo à forra, pois além dos homens, tem oportunidade de transar com Ita Lanandi e Anita Naville. Numa história profundamente humana e sincera, de autoria da própria diretora. Os homens que eu tive numa apresentação da Ipanema Filmes estreia no próximo dia 3 no circuito do Cine Ipiranga. Então, quer dizer, as atrizes eram os personagens, né, gente? Não tinha essa distinção, a personagem e a atriz. A questão, por exemplo, um filme, tem o da Ana Carolina, né, o Mar de Rosas, a Norma Bengel é a encarnação da felicidade, né? A Norma Bengel dá um depoimento falando que ela volta da Europa imbuída do feminismo e que ela fez aquilo também no espírito feminista. Ou seja, a relação, né, dessa barreira, ou melhor, essa fronteira que se borra entre onde que está a atriz e onde está suas personagens, né? Bastante interessante para a gente pensar. Não só a diretora, mas também a atriz, né? Aí, falei um pouco da temporalidade, eu queria passar para a questão da censura mesmo em si, né? Inicialmente houve um parecer favorável. Tanto que o filme foi exibido, né? Então, no Ministério da Justiça, Departamento de Polícia Federal, divisão de censura de versões públicas sobre o filme. Então, no total foram 28 documentos de censura, tá? De tramitação entre os pedidos de liberação e os
pareceres negativos, né? Então, assim, só para vocês terem uma ideia. Título, Os Homens que Eu Tive. Classificação etária, 18 anos. Cortes, sim. Vedada a exploração comercial? Não. Cenas, 2 pontos. Levianas de alcova. Linguagem, vulgar e algumas palavras de baixo calão. Tema, social, infidelidade conjugal. Personagem, estou lendo como vai ser escrito lá. Vulgares e levianas. Mensagem negativa. Enredo, Pete, mulher leviana, deixa o marido, que também não tinha relações extraconjugais, e prossegue sua vida com vários homens. No final, ela engravida de um dos companheiros, fica muito feliz e comunica o acontecimento ao marido, pedindo o desquite. Cortes. No trailer, palavrão, porrada. Segundo rolo do filme, palavrão, filho da puta. Conclusão, trata-se de película com conteúdo amoral baseado no adultério. Opinamos pela liberação para maiores de 18 anos, com cortes acima mencionados. Brasília, 1º de junho de 73. Podia sair, né, gente? Mas daquele jeito. Então, um palavrão no trailer, outro na segunda fita, é isso que esses primeiros sensores viram no filme, né? Agora, na sequência disso, toda a repercussão em torno do filme, da jovem liberada, depois a Teresa pode contar como é que essa interdição aconteceu, né, por que meios. Mas, então, 2 meses depois da estreia do sucesso inicial, Os Homens que Eu Tive foi censurado e permaneceu na geladeira por longos anos, né? Liberado em 1980. Então, toda essa questão que eu falei um pouco da memória emocional, né, que nos lembra também que o tempo é uma ilusão, né, essa questão da temporalidade. Tem uma questão interessante aqui, antes de passar para o segundo parecer. Quando a gente analisa esse filme, tem o próprio Elias Zeredo, crítico, né, ele tentava proteger a Teresa ali do estigma do feminismo, né? O que ele vai dizer? Primeira mulher a realizar uma longa-metragem no Brasil desde a década de 50, Teresa Trautmann poderá reivindicar um lugar na história do cinema brasileiro, no mínimo como a primeira realizadora a filmar entre nós com um ponto de vista nitidamente feminino. Classificar os homens que eu tive de feminista me parece apressado. E a julgar pelas distorções sectárias sempre presentes nos movimentos feministas, uma atitude talvez injusta. Um cinema feminino está longe do pensamento da autora. Vocês vão ver o que vai dizer disso, né? Mas, enfim, essa questão de manter as coisas nos seus devidos lugares, né? Não é porque o filme, ou seja, havia e há até hoje uma visão majoritariamente deturpada do que foi e do que é o movimento feminista, né? Enfim, questões para depois. Mas aquele contexto é o contexto do movimento hippie, da liberação sexual. No filme a gente vai ver um grupo de jovens que moram numa república que vai se preparar para uma viagem na América do Sul, né? Então a gente pode pensar Che Guevara, Revolução Cubana, né? Uma questão assim que incomoda lá no fundinho, tem um diálogo aí também com essa ditadura, né? A questão do filme Todas as Mulheres do Mundo, do Domingos Oliveira, de 66, né? Que esses tipos de filme não levantavam muito problema, não. Tem o Roberto da Silva, ele escreve sobre Ana Carolina e o Arnaldo Jabor, mas ele menciona o filme da Teresa também. Ele diz assim, que a única janela que o filme da Teresa Trautmann abre para a vida comum com a maioria das mulheres brasileiras é o encontro de Pete com sua irmã, mãe de 3 filhos que acabava de se separar. Com esse encontro, a protagonista começa a pensar em engravidar.
Porque o que o Alberto vai dizer, eu acho isso também, a PIT, ela é possível naquele contexto, naquele espaço que a Leila era possível, né? A Zona Sul Carioca, né? Outras questões que estão um pouco longe da maioria das brasileiras, né? O interessante é que essa mulher, a irmã, essa mulher submissa, é interpretada pela própria Teresa Trautmann, né? Ou não? Ah, não é você? Putz, então preciso dar uma revisada nessa parte. Não, é você. Aqui dirige o táxi? Não, o táxi não, que dirige um Fusca. Eu ali que não ouviu. Ah, então tá, então ela não... Eu ali que não ouviu. Eu ficava pensando, parênteses, tá, gente? Eu ficava pensando, quem que é essa Nick e tal e tudo mais. Aí... Microfone. Não, é parênteses. Quem que é essa Nick, né? Eu não situava muito bem. Mas tinha alguma informação, foi da tese do Alberto mesmo, que dizia ali que você atuava no filme e eu entendi que sim também. Que bom, que boa esclarecimento. É o roteiro da mesa. Exatamente, né? Bom, então não é nada disso. Inclusive, acho que tem 15 anos mais. Enfim, né? Mas assim, o que confunde também é essa informação do jornal, que diz que ela também transou com a Nick não viu, né? Que não, enfim. Já vou rever tudo, que ótimo. Enfim, seguindo aqui. Aí, retornando à censura do filme, né? Várias tentativas da Herbert Richards, que vai tentar dizer o quê? Que no Brasil, naquele momento, estava passando o Jules do Truffaut, né? Que no Brasil foi traduzido como Jules, uma mulher para dois, e o César e Rosalie também, do Claude Sauter, que tinham temáticas semelhantes aos Homens que eu tive. Isso estava no argumento aí da produtora para tentar liberar. Também vai haver uma comparação com o Toda Nudez Será Castigada. Ele vai dizer, poxa, mas foi liberado com toda nudez, não tem sentido, né? Mesmo assim, continuava, e aí temos um outro parecer, que vai dizer o quê? Parecer 4.645 de 73. Não, esse aqui é o de Toda Nudez, só para a gente fazer a comparação. Toda Nudez Será Castigada, classificação etária, não liberação. Cenas de desajustamento familiar, conflitos, relações de sexo, de exibicionismo erótico, de fuga e de suicídio. Linguagem vulgar, de baixo calão, sórdida. Tema psicossocial. Personagem. Sadomasoquistas, desajustados, angustiados. Mensagem negativa. Enredo. O sexo e o erotismo são recursos engendrados para desfazer a obsessão do viúvo pela ex-esposa e também como instrumento de vingança do filho contra o pai, que com uma prostituta formam um triângulo amoroso. São marcantes as cenas de exibicionismo erótico, indução sexual, curra, tendo como desfecho o suicídio da prostituta de um lado e do outro lado a opção do filho pelo homossexualismo, ainda com doença. Enfim. Conclusões. Embora apresente nível técnico que o tenha credenciado a mais de um prêmio como arte, o seu conteúdo, entretanto, é negativo sob o ponto de vista das instituições morais e sociais, por conseguinte, sugerindo sua não liberação. Né? Esse é o parecer da interdição em julho de 73, mas depois, um mês depois, ele vai ser liberado, né? Aí o parecer dos Homens que eu tive, que na verdade aparece assim, parecer 4680 de 75, título Os Homens e Eu. Isso é interessante porque foi uma tentativa, né, de mudar um pouco ali no título a abordagem. Enfim, classificação etária, não liberação, que é um diagnóstico aí, né? Enredo. Mulher casada troca a segurança do lar do marido por vida libertina
desculpa, em definitivo, filme amoral pornográfico, sua mensagem, ou seja, não nas imagens, na mensagem, né? Debochado, cínico, obsceno, que tenta com enredo mal feito justificar a vida irregular dessa mulher prostituída. É um libelo contra a instituição do casamento, considerando como tal todas as investidas irregradas da insaciável mulher. É uma lesbiana, gente. É uma afronta à moral e aos bons costumes, em que pede os interessados terem subtraído os poucos palavrões existentes. É o mesmo filme que já foi objeto de exame e posterior interdição, Os Homens que Eu Tive. Tendo sido apenas mudado o nome. A venda moral dos bons costumes, da instituição do casamento, da sociedade, das pessoas normais e de bem, somos pela caixa alta, não liberação. Brasília, 23 de maio de 75. Enfim, aliás, o técnico aqui, censor, se julga, eu comento um pouco isso, um crítico cinematográfico, né? Porque o filme não é bem feito, o filme, né? Ele entra, né, incorpora a questão aí e se acha. Bom, então continua a interdição, né? O filme, além de amoral, é pornográfico, sua mensagem, como eu estava dizendo, então não nas imagens. A questão da não liberação fecha o texto do parecer, onde o autor afirma por 2 vezes querer proteger a moral e os bons costumes, o casamento, a sociedade e as pessoas normais e de bem. Ou seja, Pitt não era para ele nem normal nem de bem, mas uma anomalia do mal. O apelo aos adjetivos normais para o sujeito pessoas aponta para o sentido Foucaultiano de normalização, bastante explorado também pela Judith Butler, e por vezes traduzido como normatização. Esse sentido está evidente no discurso do censor citado, já que o filme de Teresa Blanchard traz uma protagonista que foge à normalidade social, que compreende a mulher dependente e submissa dentro do casamento. É só uma citaçãozinha da Butler. As práticas reguladoras que governam o gênero também governam as noções culturalmente inteligíveis de identidade. Ou seja, a coerência da pessoa é uma norma de inteligibilidade socialmente instituída e mantida. Pitt teria cruzado os limites do gênero com seu comportamento quase masculino. Né? Bom, o regime militar exigia da sociedade e de suas expressões artísticas a obediência às normas vigentes, ou seja, neste caso, né, além da posição da mulher dentro do casamento, o respeito a uma hierarquia heteronormativa que dita o comportamento heterossexual, onde a iniciativa nas relações via de regra é tomada pelos homens, né, detentores do controle da relação e da família. A performatividade do gênero exige sempre uma repetição para que ele não seja percebido como construção, né, de acordo com a Butler. Então, citando só mais um trechinho. Os atos e gestos, os desejos articulados e postos em ato, criam a ilusão de um núcleo interno e organizador do gênero. Ilusão mantida discursivamente com o propósito de regular a sexualidade nos termos da estrutura obrigatória da heterossexualidade reprodutora. Então, o sexo para Pitt ele não estava ligado propriamente à reprodução, né? Tampouco restrito ao casamento ou à heteronormatividade. Era um prazer e não tinha motivos para ser reprimido. Aí o último parecer de 75, tá? Assinado aqui por outro censor, ele vai dizer o quê? Ele afirma que o enredo do filme faz dessa agressão aos nossos princípios de moral e bons costumes uma coisa simplesmente normal, né? Mais uma vez, a crítica da censura ecoa: isso não é normal, isso não é normal.
E aí, nesse aí, ele coloca assim, o filme é totalmente com caixa alta amoral, contrariando os princípios que norteiam os critérios sensórios vigentes. Propõe constantemente a destruição da instituição do casamento, com C maiúsculo. Estimula a prática do sexo livre e desmoraliza a figura da mulher casada. Ou seja, né, essa mulher que está em cena não é aquela que a gente quer que seja a mulher brasileira aí, né, mãe de família, submissa, dócil, né, corpo domesticado, etc. Então, o que a gente tem ali, usando o termo da Butler, é o objeto, né, não a norma. Bom, aí que a Darlene Glória é a mesma que faz os dois, né, os dois papéis, que a atriz também sofreu as consequências de seus personagens, de uma certa maneira, né. Aí já vou chegando mais para o final, para a gente ter tempo de conversar um pouco, de ver o filme, de falar com a Tereza, né. Vamos para as partes dele, se quiserem retomar depois, a gente retoma. Uma questão aqui sobre a Darlene Glória, né? Não sei se eu comentei isso antes, mas, enfim, ela, no Toda Nudez, ela é uma prostituta. Né? Então, assim, ela estaria no lugar adequado para aquele tipo de personagem. Ela não seria questionada socialmente porque era uma prostituta, né? O problema é quando essa visão da prostituta passa para a mulher casada. Então, a grande questão dos homens que eu tive é a personagem casada. Se não fosse, provavelmente também teria sido interditado, né? Não sei. Mas essa questão do casamento aberto, né? Na imprensa há uma comparação com o filme da Teresa com o Le Bonheur, né? Que no Brasil foi traduzido como As Duas Faces da Felicidade, da Inês Varda. Então, pela leveza como a coisa vai acontecendo, principalmente, né? Só que no Le Bonheur é o homem que acaba, ele dizia assim que a outra era apenas mais uma flor no seu jardim, né? Então, essa postura que não é questionada, que acaba sendo tradicionalmente as mulheres naquele histórico, né? De aceitarem as traições e a vida extraconjugal do marido, né? E aí eu falo um pouco essa questão da crítica anacrônica ali dos anos 80, né? O moralismo estava em toda parte, não era só entre os censores, né? Na Veja sai uma matéria intitulada Mau Negócio, que dizia que o filme da Teresa Trautmann tinha ganhado notoriedade em 73 ao ser retirado de circulação pela censura, mas que perdia com o relançamento, narrando a história de uma protagonista que é uma colecionadora de homens. Isso aqui já em 80, né? Então, essa questão moral, ela perpassa e ela vem até os nossos dias, né? Porque quando a gente fala de qualquer filme interditado, a gente pode questionar, mas o que foi, né? Tipo, Menino Metalúrgico lá, outros filmes assim, falando em Brasil também de outros filmes. Mas os homens que eu tive, não tem dúvida, né? Essa arbitrariedade, essa questão moral, a arbitrariedade como parte, né? Como intrínseca ao governo autoritário. Então, é com isso que a gente está lidando aqui, né? Aí, só seguindo com essa crítica, de acordo com o JAF aqui que assina a nota, vou citar: surpreendentemente, tratando-se de um filme em que sexo é o assunto dominante, os homens que eu tive não transmitem a menor sexualidade. É frio, esquemático e cansativo. Ou seja, um filme de uma fim de citação, um filme de uma diretora falando sobre sexo, protagonizado por uma mulher, deveria ser mais quente? É isso que é para a gente entender? Né? Podemos notar a falta de compreensão, inclusive, da temática do filme, que não gira em torno do sexo, mas do amor livre, da livre escolha de uma mulher independente, da transformação de antigos costumes vigentes até aquela geração dos anos
60 e 70. Então, é uma crítica anacrônica que não situa os homens que eu tive na sua própria história, na história da sua própria produção cinematográfica, realizada num determinado recorte temporal, né? Quase uma década distante daquele momento, que era um outro momento, como eu já tinha falado um pouquinho antes, né? Nos anos 80, muitas reportagens nos jornais vão falar das mulheres diretoras. Aí tem uma reportagem aqui que sai no estado de São Paulo que fala a arte de ser mulher e fazer cinema, que destaca as diretoras com um traço comum, a determinação com que enfrentam os problemas específicos da mulher dentro do mundo masculino do cinema. Então as matérias começam a problematizar isso, né? Enfim, a questão do mercado, né? Dos profissionais de cinema serem, na sua maioria, homens e tudo mais. Acho que posso já ir fechando essa parte. A questão das diretoras, né? A própria Teresa dando depoimentos dizendo que as mulheres, quando fazem cinema, batalham 2 vezes mais. A gente estava falando um pouco isso ontem também, né? Que as funções tradicionais ainda continuam, né? Socialmente e tudo mais. Questão da condição. Aí muita coisa eu estou falando, mas já estou encerrando por aqui. Eu posso só um pouquinho. Tá, e aí depois, né? Em 87, a Teresa vai fazer Os Sonhos de Menina Moça, que sai no Brasil só em 89, né? 88, lançado no Brasil. Que também vai falar da quebra dos sonhos de mulheres de várias idades e camadas sociais, né? Nesse filme também tem a história de uma família que vai vender um casarão, que o pai morre, né? O pai era juiz, morre, o filho foi desaparecido político também, né? Então, toda essa questão aí da ditadura ainda está sendo digerida nesse momento, né? 2 anos depois. Sexo, drogas, reflexões sobre a decadência moral das famílias abastadas e tudo mais, né? Aí, só uma frasezinha aqui da Teresa na entrevista, né, que ela diz assim, depois dessa interdição, né, de tanto tempo de interdição, é como se eu tivesse muita coisa para falar ao mesmo tempo, né? Porque o Sonhos de Menina Moça, ele é bastante denso, assim, né, em estrutura dramática e tal, bem interessante. Então, encerrando, né? Teresa traz uma composição no diálogo sobre a situação hierarquicamente inferiorizada das mulheres nas sociedades brasileira e latino-americana. Com sua trajetória, podemos refletir sobre a verdadeira lei que esteve em vigor durante os anos de ditadura no Brasil, a lei moral e do mais forte, do governo militar, seus valores conservadores e arbitrários, principalmente no que dizia respeito às relações de gênero e ao lugar das mulheres. É interessante observar que, como fortuna crítica, né, do filme, a gente encontra como fonte os textos do lançamento do filme, depois, entre 73 e 80, só os documentos da censura, né, e em 80 o relançamento, né, já no contexto de se discutir as mulheres cineastas e tudo mais. Sobre a cineasta, podemos concluir de uma certa maneira, né? Não tão conclusiva assim, mas que apesar dela ter sido aclamada pela imprensa como a primeira mulher diretora desse cinema moderno brasileiro, de acordo com o Eli Azevedo em 73, ela acabou pagando um preço por ter batido de frente com uma ideologia, né? Que é a ideologia do regime militar. Elogiada por sua competência e criatividade na elaboração de um filme barato, como foram Os Homens que eu tive, Teresa foi a grande representante de uma geração. Aí eu a cito aqui: cineastas amordaçadas. Talvez seja esse o título que deveria se dar a toda essa geração, essa leva de mulheres. Assim, define as diretoras como elas tiveram que se submeter aos caprichos da censura ou que vibraram para conseguir se expressar. Adriana.
Talvez elas não fossem uma verdadeira leva, né, assim, de mulheres, mas já se faziam presentes e já demarcavam seus territórios. Aí eu paro por aqui, acho que a gente vê o filme, conversa, se alguém tiver alguma questão agora ou para depois, a gente conversa. Obrigada. Obrigado pela sua fala. Agora a gente vai para uma sessão de perguntas.